E bora de resumão da Semana de Moda de Milão, onde eu trago as principais marcas, os principais destaques. Lembrando que eu sempre trago essas marcas de forma individual, então tem um pouco mais de detalhe. Quem quiser é só acessar a playlist Fashion Week. E não esquece de deixar seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que a comunidade cresça. E bora pro vídeo. Começando com a Diesel, que promoveu uma rave gratuita para 7.000 pessoas. Foi um desfile, entre aspas, festival, onde o objetivo era a inclusão e participação das pessoas num aspecto onde elas tivessem a oportunidade realmente de assistir um desfile de moda. Então, uma ideia muito interessante do Glenn Marters. Aqui no começo da coleção a gente vê um aspecto mais casual, mais chique, vamos dizer assim, mais arrumado, e depois a gente entra num outro aspecto aqui. Tem essa calça de pochete que está muito interessante, ela tem uma abertura atrás para não ficar muito abafada, mas é muito interessante realmente como ele trabalha essa pochete também nas saias, nos tops e na calça feminina. Aqui a gente tem a calça de cos duplo, que é uma tendência, depois a gente vê uma espécie de lavagem metalizada nessas peças. Aí a gente tem esse look que deu uma viralizada, que é uma espécie de biquíni por cima do vestido, que tem uma entrada por baixo, onde fica com esse aspecto. Depois a gente tem essa parte de estamparia, onde ele trabalha com cartazes de filmes, e isso conversa também com a ideia do festival, porque por outros dias foram exibidos filmes gratuitos para as pessoas. Aqui a gente tem uma questão de uma transparência, uma espécie de látex, eu não sei exatamente qual é o material que ele usa, mas que traz esse aspecto um pouco Kim Kardashian. Aqui a gente tem a Alex Consani toda prateada, e aqui a gente tem essa questão que realmente parece que eles saem da terra e que essa terra secou na roupa, então realmente é um aspecto que aparenta nas peças e que traz muito essa questão do Mad Max, do Burning Man, que é bem interessante, é uma estética interessante. E aí depois esse jeans vai desfiando e por último a gente tem uma questão onde esse tecido ele realmente é desgastado. Então é uma técnica de moda onde você teoricamente destrói essa superfície e fica só uma tela por baixo. E ele usa essa técnica já algumas coleções, eu acho que é a segunda que ele está usando. Ele tem um pouco de trabalho no artesanal aqui, eu não sei exatamente o que é, parece um crochê. E por último esse look fantástico. Essa coleção da Fendi, na verdade, é uma homenagem a Karl Lagerfeld por conta do seu contexto histórico junto à marca, aí que ficou 54 anos. Ela foi inspirada nessa coleção de 99, então Kim Jones faz um trabalho maravilhoso, ele traz uma espécie de descolamento do tecido em camadas coloridas de uma forma muito interessante. Ele também traz alguns signos clássicos aí da marca, traz o minimalismo com alguns aspectos interessantes também, como por exemplo essa gola que ela é solta e você enrola no pescoço. Ele também traz um pouco dessa alfaiataria um pouco mais assimétrica, principalmente nessa parte do cos. A gente vê isso nas calças, nas bermudas. Ele também traz nessa estamparia uma forma bem mais sutil, bem mais discreta. Aqui nessa parte minimalista a gente vê esse styling interessante com essas luvas sendo ponto de cor, conversando com a paleta de uma forma muito interessante. Aí a gente vê a alfaiataria um pouco mais clássica nessa parte, um pouco de trabalho no couro. E aí a gente vai ver essa tendência, que é essas mangas amarradas aí na blusa, que alguns outros designers criativos trouxeram, como o Brandon Maxwell e a Proenze Schouler, e realmente está virando uma tendência. Essa coleção da Prada a gente vê um trabalho maior com a questão das franjas, um trabalho que eu achei que ficou bem semelhante ao de 2020, de inverno, e ela traz bastante essa questão do bordado, um pouco mais do artesanato. Ela diz que a Prada não é muito conhecida por isso, então ela realmente traz nesse formato de franjas esse bordado de uma forma muito interessante e traz muito esse aspecto do ugly chic, né, que a Milch é bem conhecida por essa questão. Depois a gente tem esse trabalho no zilhose também, nesse veludo molhado que está virando uma tendência. E a gente tem alguns trabalhos também no couro, onde ela coloca algumas taxinhas, um pouco de utilitarismo em alguns bolsos. E por último, ela traz uma questão com um pouco de estamparia, mas de uma forma muito discreta, e uma estamparia que também é praticamente toda bordada, usando lenços aí na parte do ombro. E aqui ela traz um pouco de alfaiataria muito semelhante à coleção masculina que foi apresentada aí nos últimos tempos. E depois ela vem com uma questão dos anos 60, onde aparecem esses vestidos que são de gazar e organza. Então, realmente é um aspecto mais experimental. Aí a gente vem com a MM6 Maison Margiela, que é uma vertente da marca Martin Margiela, lembrando que a marca Maison Margiela ela foi comprada pela Diesel, então é um coletivo anônimo que faz o design dessas peças. E essa coleção foi inspirada, teoricamente, nesse calor excessivo que está acontecendo com o mundo, então é uma coleção que realmente vem com essa parte mais sem mangas, né? A gente vê muita regata, muito nesse aspecto de avental, com amarração lateral,
blusas realmente frescas aí no sentido de rede, como a gente viu, algumas peças mais assimétricas também. E aqui a gente tem um pouco dessa moda casual, mais minimalista, inclusive eles quiseram destacar essa questão das mãos no bolso, lembrando essa questão da personalidade. Essa coleção foi inspirada um pouco na infância e principalmente nessa questão do conforto do lar, então ele vai trazer muita coisa nesse aspecto mais pijama e principalmente com cores mais pastéis, que é uma grande tendência, ele vai trabalhar com amarelo, com azul, então a gente vai ver algumas questões aqui de assimetria nessas saias, a gente vê também essa questão de assimetria nas listras, onde ele coloca uma espécie de zíper na lateral, ficou muito interessante esse moletom e esse trabalho. A gente vai ver essa questão desse baby doll no masculino, que é uma espécie de camisola por baixo da camiseta, que a gente vê um moletom cortado com o resto costurado na calça, de uma forma muito interessante. Depois a gente vê esses looks aqui com biquíni, aí entra realmente esse aspecto mais de pijama, a gente vê muito dessa hot paint. Depois a gente vê um pouquinho de alfaiataria, uma moda festa e também essa moda festa dentro da paleta. A Versace traz uma homenagem a Gianni Versace quando eles fazem uma releitura de uma coleção de 1995 de inverno. Então, era uma coleção muito inspirada nos anos 60 e aí a gente vai ver isso muito expresso nessa coleção também, com uma linguagem um pouco mais dos dias de hoje. Então, a gente vê essa paleta de cores no pastel, como eu estava falando, está virando uma grande tendência. Então, essas cores no amarelo, no verde, no azul e no rosa. Depois ela entra nessa questão quadriculada de uma forma um pouco mais minimalista, mais traçada, mais definida, e aí ela vai entrar para um quadriculado um pouco mais maximalista aqui, e vai trabalhar muito com a seda, e a gente vai ver esse aspecto de pijama muito presente, como eu estava falando, que também está virando uma tendência. A gente vê essas peças numa espécie de baby doll aí por baixo dos casacos, enfim, dessas formas, e aí a gente vê também esse quadriculado no metalizado, e aí a gente de repente vai para os anos 2000 do nada, então a gente vê um pouquinho de outro utilitarismo, a gente vê o jeans, a calça cintura baixa, aquela coisa toda. E por último ela termina com uma moda um pouco mais casual, que teoricamente conversa mais com os dias de hoje. Aí a gente tem esse look da Gigi Hadid e por último a gente tem Claudia Schiffer fechando o desfile. Aí a gente vem com a marca Sunei, que sempre viraliza seus desfiles nas redes sociais. Eles têm uma conversa muito inteligente com o público, de uma forma muito estratégica, então eles sempre têm destaque nesse sentido. E nessa coleção especificamente eles trabalharam com essa parte mais esportiva no começo. E a Sunei ela tem uma linha mais simplista, uma linha mais urbana, que conversa muito com o lifestyle dos funcionários da empresa. Eles têm uma pegada um pouco diferente, eles trabalham muito com essa questão sustentável também. E às vezes eles trazem um pouquinho de trabalho artesanal, como veio nessa coleção. A Bottega Veneta, dessa vez, ela veio inspirada numa volta ao mundo, vamos dizer assim. Então a gente vê muita influência de vários povos e nações aí nas construções, vocês vão perceber. Então, começando com essa parte um pouco mais minimalista, nessa parte de alfaiataria, e aí a gente vê ele trabalhar essa questão do casual através das formas, então a gente vê um pouco mais de volume conforme vão passando os looks aqui. Aqui tem esse trabalho numa espécie de batina de padre, ficou muito interessante. E aí a gente vai vendo um pouco de assimetria e a gente vai ver realmente esse trabalho nas formas aqui de uma maneira fantástica. E a gente vê muito ele trabalhar com essa questão do tear, então a gente nunca sabe se é algodão, se é couro, que tipo de tecido que é. Mas a gente vê muita influência da Rússia, da Bretanha, como ele falou, da Sicília, do Sudeste Asiático, da América do Sul, então a gente vê um pouco daquelas montanhas. É simplesmente uma coleção fantástica, quanto mais vai passando, mais ela vai ficando rica. Eu não consigo nem imaginar o processo de artesanato dessa coleção, ela é muito rica mesmo. E aí a gente tem essa questão do couro, obviamente, né, que é a grande questão da Bottega, então a gente tem alguns looks aqui mais diferentões, mais experimentais, a gente tem esse lenço gigante aí nas costas que tem esse tipo de amarração. Aqui ele entra numa linha um pouco mais étnica, então a gente vê ele trabalhar esse recorte no couro parecendo pena, aqui a gente vê esse colorido cortado no viés, aqui a gente vê um terno de risca de giz, todo trabalhado nos cristais de uma forma muito interessante, que também não dá para saber se é couro. Esse look eu achei interessante porque são fiapos de uma espécie de algodão que dá esse efeito, que ficou muito, muito legal. E aqui a gente tem um pijama que eu também não sei se é de couro. Aqui a gente tem o trabalho da designer brasileira Caroline Vito, que está sendo uma sensação no mundo. Ela tem uma proposta de trabalhar mais com a questão do plus size, principalmente valorizando as curvas e a beleza feminina. Então ela tem essa especialidade principalmente nesse cutout lateral, onde a gente realmente vê essa valorização de formas. Aqui a gente tem um pouquinho de moda casual, mais pro final,
Depois a gente vai ver essa moda praia, onde aparecem uns maiôs, uns biquínis, uns colãs e bores. E aí tem esse vestido que tem esse decote diferente, e eu não sei se ela trabalha exclusivamente com tamanho plus size, mas talvez tenham outros tamanhos. A Jade Picon estava usando um modelo que eu não sei se foi feito sob medida, mas basicamente é isso. Aqui a gente tem a marca The Attico, que é uma marca que existe desde 2016, que é uma grande sensação na internet, veste muitas celebridades, realmente é uma marca quentíssima. E eles vieram com uma proposta dentro do DNA deles, que é uma questão mais bohemian chic, mais vintage. Então a gente percebe isso numa linguagem também um pouco street, e street que eu digo assim, mais de rua, né? E aí a gente vai ver muito desse volume, principalmente nessa questão da pelúcia, que ela trabalha muito esses casacões aí pesados, ela trabalha com utilitarismo nessa questão dos bolsos, de calças mais largas, a gente vê esse blazer muito interessante, que ele é meio revirado, então ele tem um aspecto mais de jaqueta, a gente tem esses casacões aí com esse volume no pescoço, tem um pouco de metalizado, um pouquinho de alfaiataria, onde ela trabalha um pouco de brilho, aí ela vem com um trabalho no couro, e por último, ela vai trabalhar uma questão um pouco mais sexy, um pouco mais de transparência para fechar o desfile. Aí temos a Blue Marine, que realmente veio muito diferente dessa vez. É uma marca que foi uma das pioneiras a fincar os dois pés nos anos 2000, trazendo para a passarela muito antes da maioria das marcas. E veio muito colorida, mais carregada, e dessa vez eles vêm muito mais leve, com muito mais minimalismo. A gente vê eles trabalharem muito a transparência, alguns detalhes com essa flor. A gente vê também essa questão no plástico, com alguns cristais, de uma forma interessante. Aqui a gente vê alguns trabalhos no tricô. Aí tem esse trabalho numa espécie de transparência trabalhada, eu não sei se é bordada. Aqui a gente tem o signo principal deles, que é a borboleta, com texturas e depois metalizado. Aí temos a Hugo Boss, que agora é só Boss, e que teve uma coleção inspirada no filme Quero Ser John Malkovich, onde o diretor criativo se inspira na cena do escritório e imagina todo mundo usando Hugo Boss. Então é exatamente isso que ele traz para a passarela. E a gente sabe que a Hugo Boss ela tem uma linha de alfaiataria muito impecável, então ele trabalha nessa linha mais clássica no começo, depois ele vai implementando algumas coisas criativas, como uma caneta presa na gravata. A gente vê esse suéter que ele é mais alongado na parte do decote, esse aqui é mais alargado para dar esse aspecto mais quadrado para o visual, ficou bem interessante. Aqui a gente vê a camisa dividida em duas cores também, de uma forma criativa. Aqui a gente vê essa espécie de lenço amarrado no pescoço, que parece uma gravata, na parte do feminino, trazendo uma linha mais sexy, bastante interessante. Depois a gente vê essa questão desse acinturamento com esse cinto mais largo, mais grosso, que traz realmente um aspecto de mais silhueta para o look feminino mais executivo, então uma coisa interessante de se trazer. E aqui mais pro final, a gente vai ver uma questão de looks mais casuais, onde ele trabalha com a seda e um pouco de minimalismo também. E a gente tem o desfile da Ferrari, muita gente não sabe, mas a Ferrari Motors ela tem uma marca de moda que é essa, que concorre nas semanas de moda também, além dos carros, além da seção automobilística. E os primeiros desfiles que aconteceram a partir de 2021, se não me engano, eles vieram muito mais caracterizados nessa estética do racing, do automobilismo. Então aqui eles trouxeram uma coisa um pouco mais clean, um pouco mais nessa linguagem urbana dos anos 2000 também, e muito interessante realmente. Então a gente vê muitos trabalhos aí nessa questão do utilitarismo. Aqui a gente vê o couro laminado, e aqui mais por último a gente tem essa questão do casual, de uma forma bem monocromática, bem minimalista, de uma forma bem mais leve de informação do que eles vinham trazendo. Então é uma proposta que eu acho que é bem interessante nesse sentido para a Ferrari, eu acho que promete as próximas coleções. E bora falar do polêmico desfile da Gucci, que mudou completamente a sua estética, a sua cara, que vinha há muitos anos com uma estética mais extravagante, mais maximalista, com bastante informação, e depois do movimento da Miúcha, principalmente no sentido de trazer um pouco mais de minimalismo ali para Miu Miu, realmente a gente está vendo esse movimento acontecer com muitas outras marcas, é uma necessidade do consumidor que está aparecendo. Então eu faço uma análise mais profunda no vídeo da Gucci aqui, da playlist, quem tiver interesse dá uma olhada lá, eu falo melhor até sobre esses looks, mas a gente vê que o Sabato de Sarno ele preserva muitos códigos da Ford, então aqui eu deixei algumas fotos separadas para vocês verem essa questão sexy com decotes mais profundos, mais cavados. Aqui a gente tem uma homenagem clara por conta dessa blusa que é uma blusa do Ford trabalhada em pedraria. E aí a gente vai ver um trabalho fantástico do Sabato de Sarno, que traz de novo essa questão da pedraria para Gucci, que não é muito forte da marca, que está retornando também em outras marcas, então acho que está tendo uma aceitação melhor e eles estão colocando de uma forma mais usável no dia a dia.
Então realmente ele traz uma conversa que tem alguma semelhança assim com a Miu Miu e tudo, mas também traz conversas muito únicas, como esse ponto alto aqui das franjas com pedraria, que ficou simplesmente incrível o trabalho dele. Aí a gente tem alguns códigos mais retrôs da Gucci, que é sempre importante manter na coleção. E por último, ele traz uma questão um pouco mais desse high-low, onde ele mistura peças um pouco mais sofisticadas com peças mais do dia a dia, que é uma grande. Não é nem tendência, é realmente um movimento do que acontece hoje, né? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui o que você achou dos desfiles, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!